E aí, irmão André? Boa noite, irmão Jair. E aí, meu querido, tá tudo bem por aí? Amém. Amém? Vamos acompanhar essa live? Irmão Jailson, Pode falar, meu o irmão? irmão tem como enviar o link aí para os irmãos? Tem como enviar o link para os irmãos do grupo É, aí? eu não O tenho link essa da habilidade, live? não, hein, irmão. Eu não tenho, não, hein? Deixa eu ver se eu consigo enviar Tá. aqui. Estamos ao vivo aí, né? Já foi lá. Tá bom, meu querido, tá bom. Estamos ao vivo pelo YouTube aí, né? Estamos ao vivo, graças a Deus. Irmão Jair, só um momentinho. Aguenta a mão aí. E aí, irmão André? Irmão André? É, rapaz. Algum problema aí, né, irmão André? E aí, irmão André? Tudo em ordem aí? Tudo em ordem, vamos começar? Muito Se Deus bem. quiser, cara. Deus abençoe todos os irmãos aí. Que Deus possa abençoar, né, nossa live. O senhor quer falar algo aí, irmão Jailson, antes de nós começar? Para mim eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a você, por me convidar para a gente falar um pouco desse assunto que é muito importante, né? Bem, Quer dizer, esse assunto que vamos falar sobre a voz de arcanjo, é um assunto muito comentado, muito comentado. Agora, só artificialmente, né? Não de uma forma plena, né? pois Mas é. eu quero agradecer a Deus, primeiramente, segundo a você, que me deu essa oportunidade para a gente falar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante para o tempo que vivemos hoje. Amém, irmão Jailson. Amém. Eu tenho um prazer muito grande também de estar compartilhando essa live junto com o senhor, né? Os irmãos aí. E mostrando para os irmãos a realidade da palavra, né? É verdade. E, e é isso aí. Vamos dar início. Irmão Jailson, antes de nós começar, eu quero só ler um parágrafo aqui. Tá bom? Aí eu vou fazer umas perguntas para o senhor e o senhor responde para nós, tá Tá bom? certo, meu irmão. Fica à Tá certo? vontade. Eu quero só ler um parágrafo aqui, que eu acho muito importante nos dias que nós estamos vivendo.
a mensagem A Brecha entre os selos e as eras, no parágrafo 252, o Tá bom. profeta de Deus, ele diz assim, ó: agora com o cordeiro, com o livro em suas mãos, estamos prontos para pedir sua graça e misericórdia sobre nós, para abrir o livro de 7 selos para nós e nos deixar olhar além da cortina do tempo, só um pouquinho. Ó, que coisa! Note que quando ele tomou o livro, o título de propriedade selado, tenha isto em mente agora, e abriu os selos do mistério para revelá-los, para trazê-los aos seus, veja, a todos os seus súditos redimidos. Amém. Amém. Amém? Amém. Então, mas aí, iniciando com esse parágrafo aí, eu vou fazer 5 perguntas para o senhor, mas se nós vamos avisar os irmãos, se nós não conseguir concretizar essa live hoje, né, essas 5 perguntas, nós vamos deixar ou para a próxima segunda ou para a próxima quarta. Certo. Certo? Certo. Aí, pelo menos, os irmãos, né, já fica avisado, e nós estendemos o convite para os irmãos, né, que estão assistindo, aqueles que vão assistir. E é bom assim mesmo, irmão André, porque esse assunto é um assunto muito profundo. Você veja que olha, preste bem atenção, eu escolhi hoje aqui, são 18 mensagens do irmão Brana, isso sem contar os parágrafos, que são mais de... Tem mensagem aqui que são 4, 5, 6 parágrafos numa mensagem só. Então você veja que o assunto, o profeta abriu de uma maneira tremenda. Ele abriu mesmo o negócio. Ele esclareceu o assunto. E falar da primeira ressurreição é uma coisa que a gente precisa saber, que poucos pregadores ensinam, que falar da primeira ressurreição é falar da voz de arcanjo, certo? O irmão Brana disse, na mensagem do arrebatamento, parágrafo 130, ele diz que quando Jesus desce, ele executa 3 coisas na sua descida. Sim. O profeta usa até uma expressão, essa expressão, ele mostra que isso é um processo que dá início. O processo. Ele diz, ele desce, ele desce, ele desce. Ele fala 3 vezes isso. Porque é o processo que começou, né? Que deu início em 63. Então, quando ele desce, ele traz essas 3 coisas. Alarido, que ele diz que é a mensagem. A voz de arcanjo, que ele diz que é aquela mesma voz que chamou Lázaro, lá em João capítulo 11, certo? E a trombeta de Deus, que é que ajunta o povo. Mas ele diz que essas 3 coisas são executadas na sua descida. Certo. Agora, tem alguns pastores e alguns pregadores, aqui não estou falando mal de ninguém, a questão aqui não é pessoal, é doutrinária, né? Então, eles creem que o alarido está aqui, mas a voz de arcanjo ainda vai acontecer e a trombeta ainda vai... Eles colocam a voz de arcanjo e a trombeta de Deus como acontecimento futuro. Mas o profeta diz que isso acontece ao mesmo tempo que ele desce, certo? Amém. E outra coisa, a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição, que João, lá no capítulo 20 de Apocalipse, chamou de a primeira ressurreição, isso é muito profundo. O que eu vou falar aqui, o irmão Breno não disse isso claramente, ele disse isso em entrelinhas. Ele disse que tem coisa que você entende entre linhas, que ele deixou em entrelinhas. A voz de arcanjo, que é a primeira ressurreição, está dividida em 3 etapas. 3. Uma etapa é espiritual e 2 é literal, certo? Uma etapa é espiritual e 2 é literal. Hoje, vamos tentar falar dessas 2, a literal e a espiritual. A outra literal, vamos deixar para o futuro. Isso é para o futuro. Mas vamos tentar aqui devagarzinho, com a ajuda de Deus e das mensagens do profeta, a gente esclarecer essas 2 partes que está acontecendo hoje. E quando eu digo hoje,
O início foi em 63. Tá entendendo, meu irmão? Perfeitamente, irmão Jailson. Correto. O senhor tocou num assunto muito bom aí. Eu já até deixei separado aqui, eu quero ler para os irmãos aqui, irmão Jailson. E talvez os irmãos ouve falando, né, mas nunca o leu, nunca, né, nunca achou na mensagem. A mensagem, a presença de Deus não reconhecida, parágrafo 208. O Moura fala assim, ó. Agora, sem dúvida, há pessoas enfermas entre vocês aí, e eu não os conheço, de modo algum. E para provar o que dizia, faz pouco, como o anjo do Senhor nos dias antigos, nos dias passados, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês conseguem ver do que eu estava falando? Aqueles nomes e tudo mais em posição, a igreja corretamente colocada, vocês conseguem ver? Agora, tenho certeza que vocês leem nas entrelinhas das coisas que eu não falei. Tá vendo? Vocês veem o que eu quero dizer? Agora, se vocês aqui que estão enfermos e necessitados, eu estou em reticência. Para confirmar o que o senhor falou, né? É isso aí, irmão. É como o arrebatamento, né? O arrebatamento. Você veja que o arrebatamento também está nesse processo. Tem três etapas o arrebatamento. Nós estamos esperando a última etapa ainda para acontecer, que é a ida da noiva. Mas nós estamos vivendo em duas etapas agora, que é a revelação e a dispensação, né? Sim. Então, irmão Jailson, eu vou começar com a primeira pergunta minha aqui. A pergunta é a seguinte: o que aconteceu no pôr do sol, além da vinda do Senhor, né, que nós sabemos que foi a segunda vinda do Senhor, e além de alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus? Bom, irmão, a pergunta, antes de eu entrar cabalmente nessa pergunta, eu queria ler duas escrituras aqui. Sim, porque correto. veja o Evangelho de João, aqui no capítulo 6, versículo 39 do Evangelho de João, e depois o versículo 44. Veja o que João profetiza, porque eu acredito que isso aqui, e quem falou não foi nem João fez apenas escrever, quem falou foi o próprio Jesus. Preste atenção aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 6, verso 39, diz assim, ó: e a vontade do Pai que me enviou é esta. Isso é Jesus falando, hein? E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Agora, vamos parar aqui um pouco aqui. Vamos ler aqui o 44 também. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Agora, irmão André, quando Jesus falou isso, ele estava falando para aquele tempo que ele estava vivendo ou ele estava falando para algo futuro? É futuro, né? É isso aí. Então, você veja, ele estava profetizando de algo que ia acontecer 2000 anos depois. Quer dizer, aí teve 7 eras da igreja. Então, na última era da igreja, isso aqui veio se cumprir. Isso aqui veio se cumprir. Porque Laodiceia é o último dia. Ou não é? Sim. Laodiceia é o último dia. E segundo o que nós aprendemos, ela já passou, ela já está para trás. Agora, vamos ver aqui, irmão André, o que é que o profeta fala dessas escrituras. Vamos ver aqui. Na mensagem, ouvi, mas agora vejo. Essa mensagem o profeta pregou em 65, no dia 27 de novembro. Parágrafo 108 da mensagem ouvi, mas agora vejo. Isso aqui é muito importante. Veja o que ele diz aqui, ó. 108. Ele diz assim, ó:
Mas recorde, da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo. Veja aí, ó. Olha o que ele está dizendo. A palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo. O próprio Deus que falou para que a criação existisse. Ele era antes da fundação do mundo que falou as palavras. E haja, e ouve, pois ele disse, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu, mas tanto quanto o conheceu a ele, ele deu poder para se tornar filho de Deus. Agora aqui, ó. Aí diz assim, ó, o próprio Criador, ele mesmo, quando ressuscitou Lázaro dos mortos, ele disse, não achareis estranho, pois a hora chegará, quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem. Amém. Aí, tá vendo aí, ó? Ouvirão a voz do Filho do Homem. O próprio Deus disse, haja luz, diz que a voz do Filho do Homem despertaria aqueles que estão na sepultura. Isso tem que acontecer na hora certa. Ele falou, haja macho e fêmea, e assim por diante. E tudo isso, anos e centenas de anos antes disso acontecer. Tá vendo aí? Isso foi a mensagem. Ouvi, mas agora vejo 108. Agora, veja aqui no parágrafo 182, da mesma mensagem. 182. Olha aqui, ó. Olha o que o irmão Brana diz aqui, ó. Você ouviu falar na Bíblia que o que ele fez com a mulher, tocou suas vestes, ele virou, disse que era qual era o seu problema, sua fé o curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. Aí diz assim, ó, o Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, manifestado em carne, o Criador de Gênesis, aleluia, e a sua palavra, ele diz que isso aconteceria. Aí ele diz assim, ó, e vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora, nós o vemos descendo. Amém. Entendeu aí, irmão? Nós o vemos descendo. Agora, por que o profeta usou essa expressão? Nós o vemos descendo, porque é o processo da segunda vinda que deu início em 63. Tá? Nós o vimos descendo, fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele, agora nós o vemos. Nós o vemos. Como é que nós vamos ver? Como é que nós o vimos? Aquela nuvem é o indicador para isso, irmão. Aquela nuvem que aconteceu em 63, ela indica isso, e nós o vemos. Ele diz aqui, ó, agora nós o vemos, ouvi de ti com meus ouvidos, agora te vejo com meus olhos, amém? Eu vejo com os meus próprios olhos que hora deve ser, que tempo deve ser, afirmação da palavra sempre, quando a palavra é confirmada, isso é Deus falando sua palavra, fazendo a si mesmo visível. Amém. Para que você possa ver. Tá vendo aí, irmão? Perfeito. Então, é isso aí. Né? Agora, tomando a sua pergunta, isso é interessante, o que aconteceu no Monte Pôr do Sol, né? Além da segunda vinda. Agora, você veja que por que Deus usou uma parte geográfica para se cumprir as escrituras? Por quê? Antes de eu responder a pergunta, eu vou ler um texto aqui, irmão, que isso é o cumprimento. Por que aconteceu aquilo no Monte Pôr do Sol? Que muitos acham que aquilo ali só foi para vindicar o ministério do sétimo anjo. Não. Pois é. Aquilo ali foi um acontecimento para cumprir o que estava escrito na profecia.
Amém. 2.000 anos atrás. Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, olha o que aqui João diz aqui, ó. O que João profetizou se cumpriu no dia 28 de fevereiro de 63. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e versículo 10. Aí é por isso que... Aí a gente vê, irmão, porque aconteceu aquilo no Monte Pôr do Sol. Olha o que aqui a Bíblia diz. E vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das 7 pragas e falou, dizendo, vem, agora veja só, e vi um dos 7 anjos, e um deles fez isso. Falou comigo dizendo, vem e mostra-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Olha aí, versículo 10. Bem. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. Olha aí, me levou em espírito, João aqui, como João tipo da noiva, né? Ele entra em outra dimensão e é levado em espírito a um alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém de Deus que descia do céu. Amém. Então, tá vendo aí, irmão? A profecia de João, 2.000 anos atrás, e essa profecia se cumpriu exatamente em 63, quando o profeta foi tomado pelos anjos e foi levado ao Monte Pôr do Sol. Correto. Tá vendo aí? Agora, muitos creem, irmão, que ali, muitos, o que eu vou falar aqui, a maioria dos pregadores da terceira puxada, que crê na abertura da palavra, crê. O que aconteceu ali foi a segunda vinda. Agora, será que só foi a segunda vinda ou teve algo além daquilo? Porque o irmão Brana disse que quando Jesus desce, ele executa 3 coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso aconteceu ali quando ele desceu no Monte Pôr do Sol, para se cumprir as escrituras, e também Apocalipse 10. Aqui, ó, as escrituras se cumprindo, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e Apocalipse capítulo 21, versículo 9 até o 10, se cumprindo ali, e outras escrituras. Que vamos decorrer aqui da live, vamos falar alguma coisa sobre as outras escrituras que se cumpriu ali no Monte Pôr do Sol. Correto. Fora Apocalipse 10 e Apocalipse 21. Aí, o que aconteceu além disso? Será que só foi a vinda mesmo? Não, algo aconteceu, porque alarido estava ali, alarido é a mensagem, a voz de arcanjo estava ali, que é a voz da ressurreição, Amém. A mesma voz que chamou Lázaro estava ali, chamando, e a trombeta de Deus também tocando. Agora, irmão André, preste atenção, que eu vou ler algo aqui do profeta, que isso aqui é tremendo. Mensagem, ouvindo, recebendo e agindo. Eu vou ler esse parágrafo e vou depois dar um tempo aí para o senhor comentar aí, viu? Tá bom, meu irmão? Não, irmão Jair, pode prosseguir, porque tá muito bom. Vamos lá. Eu quero também que o senhor fale alguma coisa também, deixa eu só não, homem. Eu? Não, depois ele fala, vai falando. Aqui, ó. Isso aqui é tremendo. Parágrafo 106 da mensagem ouvindo, recebendo e agindo, pregado em 63. Essa mensagem que o profeta pregou no dia 7 de junho de 63, de 1960. 63 não, de 1960. Olha o que ele diz aqui, ó, no parágrafo 106. Eu acho que o senhor já sabe disso, já. Mas depois eu quero que o senhor fale alguma coisa sobre isso aí. Olha aqui, ó. 106. Olha o que o profeta fala. Olha o que ele diz, o que acontece na vinda de Jesus Cristo. Olha o que ele diz aqui, ó. E a igreja espiritual está no fim da estrada. E a gente sabe que a igreja espiritual é quem? É a noiva, não é verdade? E a igreja espiritual está no fim da estrada. Ela está caminhando em direção à sua cabeça. A vinda do Senhor Jesus. Está tudo se encaminhando. Isto é certo, se encaminhando para a vinda do Senhor. O Senhor Jesus, o cabeça da igreja, está vindo.
Aí o irmão Brana faz a pergunta: o que ele vai fazer? Então, quando Jesus vir, quando a segunda vinda dá início, o que é que ele vai fazer? Ressuscita todos os santos. Amém. Olha o Que bom. Ararinho aí, a voz de arcanjo aí. Olha a voz de arcanjo. O que ele vai fazer? Ressuscita todos os santos e dá um corpo glorificado. Amém. Aleluia. Eu estou contente por saber que ele está se encaminhando. Amém, irmão? Perfeito. Amém, perfeito. Muito Fala bom. alguma coisa aí, irmão. Veja que coisa tremenda. Irmão Jailson, é muito bom, né? Eu não sabia dessa citação, não, irmão Jailson. Sabia, não? Sabia nada. Tem muita citação, irmão Jailson, que tem muitas citações. Se a gente for citar todas, é que nem ontem eu citei para os irmãos do grupo, a mensagem do irmão Branco está recheada disso, né? Mas tem como eu li esse parágrafo, né? Tem que ler nas entrelinhas, né? Tem muitos parágrafos, tem que ler nas entrelinhas. E o que é as entrelinhas? É como eu sempre explico para os irmãos, as entrelinhas não você pegar e colocar um pensamento seu, não. O profeta fala na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, que dois modernos, Billy Graham e Oral Roberts, desceram para Sodoma, né? Mas se dois modernos, Billy Graham e Oral Roberts, desceram para Sodoma, quem que é aquele que ficou cobrando? Então, ele não falou, mas nós lemos pelas entrelinhas, né? Nós sabemos quem é pelas entrelinhas, não é verdade? Não é colocando um pensamento, é falando o que ele não falou. Eu quero para complementar, irmão Jailson, esse parágrafo que o senhor leu, eu quero ler um parágrafo aqui, e o senhor pode dar prosseguimento depois. A brecha 248. Olha o que ele fala aqui, ó. Não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, onde quer que ele adormeça, o que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando a sua mensagem. E o último selo é aberto. Aquela última trombeta soará e o Redentor sai para tomar suas possessões redimidas, sua igreja lavada pelo sangue. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então nós vemos que essa última trombeta, né? Essa trombeta ela soou ao mesmo tempo em que o sétimo anjo estava pregando, né? Estava entregando sua mensagem. Não é? Ela vai, como nós sempre conversa entre nós, né? Ela está dividida em 3 etapas, né? Ela começou a soar lá em 60, né? Vai soar para os judeus, né? Ali 144 mil, em Apocalipse 11, 15, a sétima trombeta. Se o senhor tiver mais alguma coisa, irmão Jailson, pode dar prosseguimento aí. Agora, uma coisa que a gente precisa entender também, quando o irmão Brana, você veja aqui, quando ele pregou os selos, a revelação, isso é tremendo. Porque quando o irmão Brana pregou a revelação, ele falou do último eleito que ele tinha entrado. Preste bem atenção. Peço o que eu quero dizer. E depois dos selos, ele diz, não, ele vai entrar ainda. Aí muitos dizem, mas por quê? Por que ele disse dos selos? Porque o selo é a plenitude. O selo é a plenitude, e ali dentro da plenitude de Deus, a presciência está sendo manifestada. Sim, correto. Quando o sétimo selo foi aberto em 63, o último eleito, que ainda vai entrar ainda, mas pela presciência de Deus, ele já estava ali, representado no sétimo anjo. Amém. Está entendendo? Olha, eu nasci em 73. Eu, irmão Jair Souza da Silva,
nasci em 73. Mas veja, quando o sétimo anjo, o celeste, se encontrou com o sétimo anjo terreno, em Apocalipse 10, e o sétimo selo foi aberto, eu estava sendo representada ali. Tá vendo? Correto. Então, porque ali foi a plenitude de Deus. Os selos é a revelação completa. O irmão Brando disse na mensagem à frente de trombeta que os selos é a totalidade da palavra. Amém. Entendeu, meu irmão? Então, ali no selo foi revelado o passado, o presente e o futuro. 3 coisas ali, ó. Passado, presente e futuro, foi tudo ali revelado. E depois que o profeta entregou o selo, então ele foi mostrando os processos. Então você veja, quando ele prega a mensagem à brecha, e a brecha é o intervalo entre o capítulo 4 e até, você veja, tem o capítulo 4, a noiva sobe no capítulo 4, aí tem o capítulo 5, o 6, o 7, é um intervalo ali para o capítulo 10 de Apocalipse. Intervalo, com certeza. Isso. Aí você veja, quando ele prega a brecha, ele mostra que essa trombeta está soando. Mas em outras mensagens, depois do selo, ele diz que ainda vai tocar. Por que ele diz isso? Lá ela está tocando e ainda vai tocar porque é o processo. Um processo. O processo está desenrolando. Ali em 63, ele recebeu a plenitude e depois ele começou a mostrar o processo dessa plenitude. Está entendendo, meu irmão? É isso que nós precisamos ver e entender essas coisas. Amém. E outra coisa, irmão André, muitos podem dizer assim, não, irmão Jesus, eu acredito que houve uma ressurreição ali, mas ali é uma ressurreição espiritual. Não, não. Ali aconteceu tanto uma ressurreição espiritual, certo? E também aconteceu uma ressurreição física. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Eu não sei que o senhor tem essa mensagem, o dia da sua vinda. Página 10. Olha o que ele diz aqui, ó. Mensagem, o dia da sua vinda, a data dela é uma data desconhecida, ela é sem data, eu não sei qual foi o ano que o irmão Brana pregou, mas ele pregou essa mensagem, o dia da sua vinda, página 10, ele diz assim, deixe-me dar-lhe esta única palavra. Olha as palavras do profeta. Deixe-me dar-lhe esta última palavra. Deus prometeu, nos últimos dias, que haveria um regrupamento de pessoas. Olha aí. Deus prometeu nos últimos dias que haveria um regrupamento de pessoas e grandes sinais, prodígios seriam feitos. Se ele fez isso na primeira vinda, olha aí. O profeta já leva lá para a primeira vinda. Veja que é o paralelo. O que aconteceu na primeira vinda acontece na segunda. Amém. Se ele fez isso na primeira vinda de Jesus, então o que tal na segunda vinda? Quando todas as eras se reúnem. Mas qual é? As 7 eras, todas se reuniram. Estou esperando que os maiores coisas já foram feitas na história do mundo aconteça. Nós somos o povo com quem Deus está tentando lidar, tentando o seu melhor para enviar e para fazer estas obras. Queira Deus que nós não falhemos. Está vendo aí, irmão? Veja aí o que o profeta está dizendo. Todas as eras se reúnem. E como aconteceu essa reunião? Aconteceu tanto no sentido espiritual, na esfera espiritual e na esfera literal. Literal. Correto. Não só espiritual, mas literal também. Correto. Eu vejo, irmão Jailson, o profeta explica em Ezequiel 37, né, a restauração da noiva. E eu vejo que aquela escritura de Ezequiel 37, ela é uma escritura composta, né? Ela tem 3 significados, né? Ali dá para nós ver a restauração da igreja, né? Que ele fala na mensagem, se eu não me engano, na restauração da árvore noiva. Isso, é isso aí. E também, ali eu vejo a ressurreição dos santos das eras. E ali vejo os judeus, né? O profeta fala isso aí. É uma escritura de sentido tríplice. Tríplice.
Com certeza, isso mesmo. Olha isso aqui, irmão Jair, só. Então, o Mombrana fala, na mensagem à brecha 266, ele faz uma exclamação aqui, ó. Ou melhor, uma interrogação, ó. Os selos foram abertos por quê? Na última era da igreja, para revelar essas verdades. Por quê? Faz duas interrogações. O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para juntar os seus súditos para o seu reino. Sua noiva, veja. Ó, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora. Que é isto? Do pó da terra. Isso aí, irmão. Isso aí, eu até notei aqui, isso aí é Apocalipse 5, né? Apocalipse 5. Isso. Apocalipse 5. É versículo 11, 12 até o 13. Com certeza. Isso mesmo, paralelo, tá vendo? Ó, do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todos os lugares, de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso, onde quer que eles estejam, ele chamará e eles responderão. Tá vendo aí? Então, meus amigos, é uma conexão, né? O profeta está dizendo aqui do fundo, do pó da terra, do fundo do mar. E se nós vemos Apocalipse 13, João ali fala que até quem estava debaixo da terra, em cima do céu e no fundo do mar, regozijou quando viu o livro aberto. Apocalipse 5, né? 5. Apocalipse 5. Isso, verso 13, 12 e 13. É isso aí, irmão André. É isso. Agora, vamos aqui. Depois eu vou deixar o senhor falar mais aí, que isso é bom, tá bom. Aqui, ó. Porque eles dizem, não, mas isso aí aconteceu espiritual. Claro que aconteceu também no espiritual, né? O irmão Brana, na mensagem ao nascer do sol, ele diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós ressuscitamos, né? Nós ressuscitamos. Ele usa uma expressão na mensagem, o sepultamento, que nós saímos das sepulturas denominacionais. E essa sepultura denominacional não só estava lá, quando a gente estava nas denominações, mas também dentro da mensagem. Nós estávamos dentro das sepulturas, dentro da mensagem, com a mensagem da mão, sabe, crendo no profeta, crendo que o batismo em nome de Jesus Cristo, tomando a Santa Ceia correta, mas por não receber a luz, nós estávamos o quê? Dormindo entre os mortos, como está lá em Efésios, capítulo 4, verso 14, né? Desperta, tu que dorme, diante os mortos. Olha, desperta, tu que dorme, diante os mortos, que Cristo, o sétimo selo, esclarecerá, quer dizer, te revelará. E isso é a nossa condição, dentro da mensagem, mas nessa condição. Perfeito. Mensagem, pergunta e resposta sobre selo, lá de 1959. Olha aqui, ó. Olha aqui o que o profeta fala no parágrafo 105. Isso aqui que eu estou falando, mas o senhor já leu aí? Isso que eu estou falando aqui é só no sentido na esfera espiritual. Mas o senhor já leu aí? Já adiantou aí? Também que isso também aconteceu na esfera literal. Não só espiritual. Literal. Olha aqui, ó. Que mensagem é, irmão Jailson? Repete para nós. Pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. De 59. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana sobre as crianças que vai no rapto ou não. Aí ele diz aqui, ó, no final do parágrafo. Você pode pegar do começo, que é a pergunta que fizeram para o irmão Brana. A pergunta que fizeram para o irmão Brana é essa aqui, ó. Deve ter o Espírito Santo para ter o Espírito Santo para ser convertido e ir no rapto? Qual será a situação dos filhos que morreram antes da idade da responsabilidade, quando eles ressuscitarão? Então, a pergunta está baseada aqui em cima. Aí o profeta vem aqui, já no meio do parágrafo, ele diz assim, ó, por quê? Veja só, porque a pessoa cheia do Espírito Santo é a primeira ressurreição. Então, quando você é selado com o Espírito Santo, você já ressuscitou já, a primeira ressurreição já.
Você já está dentro da primeira ressurreição, tá vendo? Amém. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo é a primeira ressurreição. Aí ele bota aqui, ó, o artigo definido, o eleito. Tá vendo aí? O eleito e o remanescente daqueles, o restante dos mortos, não viverão por 1000 anos após o milênio. Então, a segunda ressurreição, o grande trono branco de julgamento, vê, isto é exatamente em ordem com a Bíblia. Correto, perfeito. Perfeitamente, irmão Jailson. E aqui, irmão, antes do senhor falar alguma coisa aqui, deixa eu ler mais outra aqui. Olha aqui, ó. Pode ler. Mas depois eu vou deixar o senhor falar aqui. Não, mensagem falar, mensagem, tá muito bom. Tá muito mensagem, bom. Shalom, mensagem Shalom. Aqui, ó, mensagem Shalom. É essa Shalom aqui, porque nós temos duas mensagens que o Mombrana pegou com o mesmo tema. Essa que eu vou pregar, que eu vou falar aqui, deixa eu ver, não, peraí, eu peguei aqui errado aqui. São muitas mensagens, mano. O profeta, ele abriu mesmo isso aqui para nós, de maneira tremenda. Com certeza. Essa foi de 19 de janeiro de 64, certo? A outra parece pelo dia 12 de janeiro, essa é no dia 19. Olha o que é que o Mombrana diz aqui no parágrafo 245. Olha aqui. Olha, o profeta, abra aí, irmão, a Bíblia em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2, que ele usa essas escrituras. E essas escrituras se cumpriu dentro de Apocalipse 10. Leia aí, Apocalipse 11, verso 1 e verso 2. Essa tradução aqui é minha NVI, ó. Apocalipse 11, verso 1 e 2, vamos ler, ó. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo. E Deus... Parou aí. Esse templo aí é a noiva. Vá adiante, agora. E o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. E exclua, porém, o pátio exterior. As virginésias. Isso é as virginésias. Virginésia. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Parou aí. Agora, veja quem foi que deu essa vara para João. Quem foi que deu? Veja o que é que o profeta de Deus, o sétimo anjo terreno. Isso a gente tem que saber distinguir bem direitinho. Veja o que é que Mombrana diz aqui, parágrafo 245. Veja o que é que ele diz, irmão. Mas lembre-se, se for até a sombra da morte, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscitarei. Aí ele diz assim, ó. Quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha ou vara, olha aí. E quando o grande regente descer e abaixar aquela vara, então o tempo já não será. Quando aquele anjo do capítulo 10 de Apocalipse põe um pé na terra e no mar, e um arco sobre a sua cabeça, ele jurou, e o tempo já não será. Quando esse tempo chegar, olha o que ele diz, ó. Você ressuscitará dentre os mortos, Efésios capítulo 4, verso 14. E quando o resto deles permanecerão ali, e você entrará. Tá vendo aí, irmão? É uma ressurreição. Veja Apocalipse 11, versículo 1 e 2 aqui, se cumprindo aqui, ó. Perfeito, muito bom. Tá vendo aí? Então, quem é que desce com a vara? É o anjo forte. Tá vendo aí? Ele desce com o livro em capítulo 10, mas no capítulo 8, no capítulo 11, João mostra ele com a vara na mão já. Ele que desce. Tá vendo aí? E o tempo termina, quer dizer, o tempo das eras termina. Laodiceia, como plenitude do gentil, chegou ao fim, acabou-se. Ela continua aí como tempo, como parte política e religiosa. Mas como a parte espiritual, para cumprir Romanos 11, verso 25, a plenitude do gentil,
que o irmão Branham diz que aquilo ali, Romanos 11, 25, é a parte espiritual, terminou quando o anjo desceu com a vara na mão para regente, para fazer trazer outro tipo de música. É por isso que em Apocalipse 5, irmão, eles cantaram um novo cântico. Com certeza. E o irmão Brana disse que Apocalipse 5 se cumpriu dentro de Apocalipse 10. Olha aí, ó. Amém, verdade. E Apocalipse 10 se cumpriu debaixo de Apocalipse 3. Olha, nós hoje estamos cantando uma nova canção, quer dizer, uma nova revelação. Aquela já passou, agora é uma nova revelação. Sim, com certeza. Então, irmão Jailson, os irmãos entender melhor. Ali foi tanto uma ressurreição física, como também uma ressurreição espiritual. Isso, exatamente isso. Perfeito. Exatamente isso. Amém, perfeito. Aqui na mensagem, irmão Jailson, um homem correndo na presença do Senhor. Eu quero ler um parágrafo aqui. É bem o 131, né? 131, né? O profeta diz assim, ó, cremos que estamos vivendo na hora quando Deus está fazendo alguma coisa. Cremos que estamos vivendo entre eles agora. Creio que hoje à noite eu estou pregando para aquela congregação, olha, que está estirada, esperando ali só para amadurecer. Eu realmente creio nisso de todo o meu coração. Eu também creio. Eu também. Eu diria que é do mesmo jeito agora que sempre tem sido, né? Irmão André, quando a gente fala sobre esses acontecimentos, aí vem aquela pergunta: ora, que os irmãos da era ressuscitou, aonde eles estão? Essa aí é a segunda pergunta que eu vou fazer para o senhor. Que corpo eles estão? Eles estão no estado glorificado. Olha, preste bem atenção. Eles não estão no corpo ainda glorificado, mas eles estão no estado glorificado. Estado glorificado. Isso, o que o irmão Brana diz, aqui na mensagem que a gente leu, certo? Ouvindo e agindo sobre a palavra de Deus, ele diz que ele trouxe isso. E no quinto selo, deixa eu ver aqui, que está por aqui nas minhas anotações, no quinto selo, o profeta, ele foi até aquela dimensão, e quando no quinto selo, parágrafo 399 até o 412, quando ele vai lá e desce, ele sai, ele vai até naquela dimensão, e depois ele volta, ele não volta só, ele traz corpos. Pode ler. Quinto selo, 399 ao 412. Ele vai até aquela dimensão e volta e traz corpos. Ele não volta só, ele traz corpo. Então, aí vem aquela pergunta: mas espera aí, irmão Jesus, que os irmãos ressuscitou, aonde eles estão? Eles estão numa dimensão. Agora, essa dimensão onde eles estão, a porta dela foi aberta. Sim. Eles estavam, todos os irmãos que morreram durante as eras, que dormiram durante as eras, eles entraram nessa dimensão. Sim. Que é a sexta dimensão. Mas quando chegou na última, que o sétimo selo, o último anjo e a sétima trombeta aconteceu ao mesmo tempo, abriu a porta dessa dimensão. E aí está o parágrafo que o senhor leu, prova isso, que está aberto. O irmão Branham estava pregando para uma congregação visível e também invisível ao mesmo tempo. Com certeza. Por quê? Porque para cumprir aquilo que Paulo disse em Hebreus capítulo 11, sem nós, eles não podiam ser aperfeiçoados. E a mensagem da perfeição chegou quando o profeta de Deus trouxe a revelação do selo. Então, a porta da sexta dimensão foi aberta e eles podiam entrar e sair a hora que eles quisessem. Amém. E o irmão Brana deixa bem claro nessa mensagem que o senhor leu aí, o homem correndo da presença do Senhor, que ele pregava para duas
na mesma hora, ele estava pregando para duas congregações. Uma congregação visível e outra invisível, mas ele via aquilo ali. Por quê? Porque através dele, o profeta, através do sétimo anjo terreno, foi aberto aquela porta da dimensão. E quem sabe que nesse momento agora, aí onde está o senhor e eu, tem alguns aqui perto de nós, com certeza, se alimentando disso, porque essa mensagem que nós pregamos, irmão, eu digo nós, eu falo quando eu digo nós, eu estou falando porque nós estamos repetindo aquilo que o sétimo anjo falou. Essa é a mensagem da perfeição, que traz a perfeição, para cumprir aquilo que Paulo disse no livro de Hebreus, capítulo 13, capítulo 11, acho que é o versículo 40, que sem nós, ele estava profetizando, sem nós, eles não podiam ser aperfeiçoados. Mas quando a perfeição chegou, então, quem sabe que ele está aqui agora, um aí perto do senhor? Quem sabe que João Wesley está aí perto do senhor aí? Hein? Quem sabe que Lutero está aqui perto de mim aqui, Lutero? Hein? É muito bom isso aí, irmão Jailson. Amém. Eu me alegro muito em falar dessas coisas, né? Porque isso faz parte. O profeta fala que quando nós começamos a ouvir da revelação, nós começamos a ouvir da nossa teofania, né? Amém. Então, isso faz parte. O senhor fez eu lembrar de algo quando o senhor falou que quando o profeta desce, ou melhor, quando ele vem da sexta dimensão, ele traz corpos com ele. O profeta chega a dizer que quando ele, na mensagem História da Minha Vida, quando ele teve aquela visão que ele viu Sharon, né? Sharon já estava moça, uma moça de 18 a 20 anos. Ele perguntou: Sharon, onde estava a mamãe? Ela disse: ela está ali esperando por ti. Aí quando ele vê a irmã Hope, ela já era uma jovem, né? Uma moça. E lá, os irmãos que leram, os irmãos vão lembrar do que eu estou falando. Lá ele viu a poltrona dele, né? Que a loja tinha vindo buscar, ele não conseguiu pagar. E, para abreviar, o irmão Brana fala que quando ele volta da visão, ele acorda, ele fala: já não está. Eu já estava acordado. Ele fala assim: a Hope estava dentro do quarto comigo. Hope, ela tocou nos meus ombros. Eu senti ela tocar nos meus ombros e disse: Billy, prometa que você vai deixar eu e Sharon em paz. Prometa isso. Aí o profeta fala que ele prometeu para Hope, né? Fala que ele tinha tentado tirar a vida dele 3 vezes, né? Um pouco antes disso. Aí ele prometeu para Hope que ia deixar ela em paz. De repente a Hope foi embora, voltou para onde ela estava. Aí ele começou a procurar a Hope no quarto. Ele falou: Hope, você está aqui ainda, querida? Isso é maravilhoso, João Jailson. É verdade. Agora, o senhor me fez me lembrar um caso do apóstolo Paulo. Você veja que o primeiro mensageiro da era foi Paulo, não é verdade? O primeiro mensageiro. Sim. E ele foi tanto mensageiro como profeta. E o irmão Brana foi o último da era, tanto mensageiro e profeta, para se cumprir, veja só, para se cumprir aquela multiplicação de pão e peixe que Jesus fez, para alimentar aquelas pessoas. Tinha 5 pão e dois peixes, né? Então, na primeira era tinha um peixe, aí na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta era teve 5 pães, que eram 5 mensageiros. E quando chega a última era, aí vem o outro peixe, que é o profeta mensageiro. Você veja aqui, Paulo também teve essa oportunidade de entrar nessa dimensão. Ele entrou. Perfeito. Ele entrou lá. Por que Deus mandou ele entrar? Porque ele é um profeta, ele era um profeta. Ele entrou. Agora só que ele diz assim, eu vi coisas que não é cabível falar. Não é lícito. Mas quando o último mensageiro, o profeta, o sétimo, entrou, ele entrou, viu, saiu de lá, deixou a porta aberta, ainda falou o que viu lá dentro. Amém. Amém? Perfeito. Isso não é maravilhoso, rapaz? Amém. Muito maravilhoso. Paulo entrou lá, mas ele não falou nada. Paulo deixou em mistério. Isso não, é muito grande, isso não dá para
falar, mas o 7º anjo entrou lá dentro, viu, olhou tudo e ainda saiu. A porta está aberta, ela não está fechada. E ele ainda contou o que viu lá dentro. E ainda trouxe corpos. Olha que maravilha aí. Com certeza. É por isso que eu li no comecinho, na brecha, aí 250, se não me engano. É isso mesmo? Não lembro 252. Agora. 252. Né? Uma coisa falando que o 7º selo nos dá o direito de olhar além da cortina do tempo. Tá ela aí? Eu sei, irmão André, que eu sei que muitos que vão... Eu vou até usar aquilo que o irmão Brana disse. O irmão Brana disse que ia perder mais de 10 mil amigos, né? Por causa disso. Eu não tenho 10 mil amigos, mas eu tenho alguns. Mas eu acho que a gente aí, depois que ele escutar isso da gente aí, eles vão dizer, esses irmãos aí estão malucos. Mas tudo que nós estamos falando aqui, estamos provando com a Bíblia e com a mensagem do 7º anjo. Com certeza. Está tudo na mensagem. E então nós falamos o que aconteceu, né? Depois, ali no pôr do sol, além da vinda do Senhor, né? Que foi alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Falamos da ressurreição das eras, né? Que eles ressuscitaram, foram ressuscitados. Tanto a igreja, né? Restaurou a igreja, ressuscitou a igreja, como os irmãos que estavam em estado de dormência nas eras. Agora, irmão, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aí vem aquela pergunta, aquela dúvida. Peraí, que os irmãos das eras já que morreram lá, tudo bem, e ressuscitaram. E que um irmão da noiva agora, morrer, o que acontece com ele? Só quer que eu responda ou o senhor responda? Não, você vai responder essa aí. Essa é para você. Isso é tijolo muito quente aí, você segura aí. Você é pedreiro, trabalha pegando tijolo, aí vai pegar isso aí. Olha, eu vou tomar a Bíblia para responder isso aí, a Bíblia. Isso. Ó, 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo vai responder isso aí para nós. Ó. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim, ó. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Se esse tabernáculo de carne, né, de nossa habitação se desfizer, há um outro já nos esperando. Né? Se o eleito, irmão, se esses 16 elementos caem na terra agora, caem na sepultura, né, não há morte para o eleito. O eleito, ele sai de um corpo, ele já entra em outro. É verdade, isso é verdade. Já entra automaticamente. Sabe por quê, irmão Jailson? Por causa desse, eu vejo, eu tomo por base nisso aqui, ó. Deixa eu ler um parágrafo aqui. Olha o que o profeta diz aqui nessa mensagem, aqui. Deixa eu ver se eu vou achar. A mensagem de adoção, a manifestação dos filhos de Deus. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui. Vamos ler do parágrafo 67 em diante, ó. Ele diz aqui, ó. Quando um bebezinho sai de sua mãe, como um nascimento normal, seu pequeno corpo simplesmente se torcendo e as pernas pulando e assim por diante. Desculpem a expressão, vocês moças, mas quando isso acontece, tem a contração dos músculos da vida. Mas quando chega à terra, a primeira coisa, respira. E lá há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê. Logo então, deixa eu voltar um pouquinho, irmão Jailson. Lá há uma natureza do corpo espiritual para entrar naquele bebê logo então. Deixe-o só ele tomar a sua cabecinha
e a enfiá-la contra os seus seios de sua mãe, e começa a mamar. Se ele não fizesse isso, o leite nem mesmo desceria. Você alguma vez observou um bezerro quando ele nasce? Logo que ele tem suficiente força para firmar as suas pernas? Quem lhe diz isso? Anda ao redor de sua mãe e começa a procurar e começa a mamar? Sim. Pois quando este corpo é trazido aqui, há um corpo espiritual pronto para ele. Amém. E logo que isto, aleluia, e se este tabernáculo terrestre de nossa habitação for dissolvido, há um esperando no além. Amém. Logo que sairmos deste e entrarmos naquele, olha só, irmão, isso aqui que é mais cativante ainda, que não deseja um gole de água fria, que não tem necessidade de um gole de água e que não come. Eles não são do pó da terra, mas eles são simplesmente tão reais. Olha só, e podemos sentir e estreitar as mãos e simplesmente amar, e tudo é perfeito. Amém. E aquele corpo está esperando no além. E a parte dele, existem 3 deles. Olha agora o que ele diz no 70. Você começa a sua vida eterna bem aqui no altar. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus, irmão. Você veja que o portal da dimensão foi aberta, não é verdade? Está aberto aí. Porque nenhum pregador, nenhum mensageiro durante as eras teve ousadia de se expressar dessa maneira que o sétimo anjo se expressou, não é verdade? Sim, com certeza. Agora, irmão André, tem uma coisa aqui muito boa, eu não sei que dá para a gente deixar, eu acho que era bom a gente deixar isso para a semana, porque isso aqui, o irmão Brana, ele faz uma conexão do que aconteceu em Mateus 27. Ele pega Mateus 27, do versículo 46 até o 53, e faz uma ligação com 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha que perfeito isso. Isso aí? Agora, o que o senhor quiser continuar, a gente pode até continuar, mas era bom a gente deixar isso para a semana, para que a gente entrasse em detalhe mais profundo sobre isso aí, que isso é muito tremendo, isso aí, viu? O que o senhor acha aí? O senhor... Bom, o senhor fica à vontade. Fica à vontade. Já vamos quantos minutos aí? Já vamos quantos? Mais de hora já, né? 1 hora e 3 minutos. Quiser ir mais uns minutos, vamos. Olha aqui. Pronto, vai um pouquinho aí. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, então, professor. Pronto. Então, sim, eles já estão ressuscitados, né? Isso. Eles estão ressuscitados, nós sabemos que eles estão num corpo, né? Um corpo celestial, que é um corpo teofânico, que eu acabei de ler, que é um corpo que é real, que é palpável, que você pode estreitar sua mão, né? Só que não come, não bebe. E qual é a distância que eles estão de nós, irmão Jair? Agora, preste bem atenção, irmão. Eles estão no corpo glorificado, mas como Paulo falou, que quando o perfeito vier, o que não é em parte será aniquilado, então eles estão num corpo teofânico, mas em estado glorificado por causa da perfeição que chegou. Viu? Essa é uma coisa muito importante a gente ficar sabendo. Estão no corpo teofânico, sim, mas em estado glorificado por causa da perfeição que chegou. Correto. Agora, agora veja só, o senhor quer saber aí a distância, né? A distância que é da nossa dimensão para eles lá. Vamos antes de. Eu quero ler 2 escrituras aqui, irmão, que isso aqui é importante. Porque, veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 25 e 26. Isso fala de Estevão, né? Que foi o primeiro mártir, né? O primeiro.
Isso. Então, quando Estevão estava sendo martirizado, estava sendo pedejado, veja o que Estevão disse. Versículo 55 de Atos 7. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fechando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo... Olha, irmão, presta, isso aqui é profético, isso aqui é lindo demais, veja. Ele disse que olhou, ele fechou os olhos no céu. Aqui no versículo 25, 55, está singular. Céu no singular. Agora, veja como ele fala aqui no versículo 56. Ele diz assim, ó, e eis que vejo os céus, já mudou para plural. Veja, Olha. uma dimensão dentro da outra. Sim, com certeza. No 55, ele olhou no céu, ele viu só a dimensão. Agora, aqui no 56, ele vê aquela dimensão entrando na dimensão dele agora. E ele diz assim, ó, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus, quer dizer, no poder de Deus. Ele viu o ofício de Jesus já como profeta. Nessa dimensão. Tá vendo aí? Agora, ele viu, mas ele tá ali, ele estava ali. Mas olha o que o irmão Brana diz aqui, ó, na mensagem, coisas que hão de ser. Parágrafo 118 ao 119. Olha o que o profeta mostra aqui, ó, a distância da dimensão que Estevão estava para que ele estava vendo, porque ele, quando ele olha, ele vê ela lá, só ela. Mas sim, depois, ele vê essa dimensão dentro da dele. E ele viu quem? Ele viu Jesus. Ele viu o Filho do Homem. Olha aí. Amém. Ele viu Jesus. Olha, eu vou dizer isso aqui, irmão, isso aqui é tremendo. Mas o senhor acha que vai concordar comigo. Ele viu Jesus já fora das eras. O Filho do Homem. Verdade. Olha, ele estava na primeira era. Jesus estava como filho de Deus durante as eras. Durante as eras, filho de Deus. É. Mas ele vê aqui Jesus já fora. Ele já vê Jesus fora das eras. O Sim. Filho do Homem. Ele viu o nosso dia, rapaz. Olha aí, ó. Olha aqui. Para a gente encerrar aqui, irmão. Olha aqui o que o irmão Brando diz. Coisas que hão de ser, 118. Mas aquela manhã, quando eu senti algo que vinha sobre mim, eu pensei, tal como quando vi uma visão, e olhei e pensei, ó, o que é isso? Eu olhei para aquela grande colina verde e umas jovens vindo de todos os lados, dezenas de milhares, com uma vestimenta branca, descalças, gritando, nosso irmão! Oh, que coisa linda! Ó. Eu já me vejo nessa cena dizendo, ei, irmão Brana, olha eu aqui, ó. Olha aqui, 119. Eu pensei, agora, isso é estranho. Eu virei para trás e olhei, e eu estava deitado lá, e lá estava a minha esposa deitada lá na cama, e eu disse, agora, vocês sabem o que eu morri? Eu disse, isso é o que aconteceu, eu tenho morrido. E eu disse, devo ter tido um ataque cardíaco ou algo. Eu tenho morrido e lá estava o meu corpo. E eu estava simplesmente deitado lá com as minhas mãos para trás assim, vê simplesmente um cadáver. E eu pensei, bem, aquilo não estava nem menos a uns 20 pés, quase 7 metros. É perto demais, meu Jair. É isso que Estevão viu, irmão. Estava lá perto de Estevão, lá, homem. Tá pertinho de você. 7 metros só de distância, rapaz. O senhor já viu quando o irmão Brana foi enterrar a primeira mulher dele? Não sei se o senhor já leu isso.
Eu acho que está naqueles livros lá, o Sobrenatural, né? Eu acho que está nisso lá. Quando o irmão Brana foi enterrar a primeira esposa dele que morreu, por causa daquela enchente que teve em 1937, o irmão Brana foi ajudar as pessoas e a esposa dele acabou morrendo com pneumonia, a filhinha dele também. O irmão Brana disse que quando enterrou a mulher dele ali, aí atrás da sepultura tinha uma árvore. Quando o irmão Brana olha para a árvore, ele vê a mulher dele, a esposa dele, saindo por trás da árvore, chega até perto dele e coloca o braço em cima do ombro dele, irmão. Do lado dele. Do lado dele. Ela vendo, ela viu os coveiros enterrando o cadáver dela, ela estava ali com o irmão Brana, e o irmão Brana sentiu isso, que ele viu isso. É o que Estevão estava vendo naquela hora que ele estava sendo apedrejado. E a dimensão, veja que no 55 de céu, singular, no 56 fala de céus, plural. E ele viu a nossa dispensação. Isso que é importante, irmão. Ele viu a nossa era. Amém? Sim. O senhor falou da irmã Hope, né? Que ela estava no próprio enterro dela. Ó, como é que pode, hein, rapaz? Também? O senhor lembra quando o irmão Brana foi visitar o irmão Bosworth? Isso, a mesma coisa. Ele levantou... Aquelas pessoas que foi que ele pregou há muitos anos, abriu ali no hospital a porta, abriu o portal, e os irmãos convertidos saíram lá, tudo lá, saudando o irmão. Com certeza. Bom, Jailson, nós vamos deixar a última pergunta para a próxima live, né? Tá bom, meu querido. Tá bom. Que a próxima live... Já foi muita informação hoje, muita informação aí. Porque a próxima pergunta, irmão Jailson, é uma pergunta muito boa, né? Que é quem chama eles de volta aqui nessa expansão, né? Então, nós vamos falar disso na próxima live, para os irmãos ficarem curiosos, né? Isso, meu irmão, isso. Ó, eu quero ler aqui, irmão Jailson, um parágrafo aqui. Da minha parte, eu vou encerrar com isso aqui também. Tá bom. Aqui na mensagem Hebreus, capítulo 2, terceira parte, é uma coisa que o senhor citou aí, está no parágrafo 62. O profeta fala assim, ó: e agora o Logos que saiu de Deus, que era o Logos, tudo isso começou a tomar forma de um corpo. E a forma deste corpo foi chamada no ensino escolar do Logos, o Logos que saiu de Deus. Em outras palavras, uma palavra melhor para isto chamamos de teofania. Olha agora o que ele vai falar, o que é teofania. Ó. Teofania é um corpo humano, teofania é um corpo humano que é glorificado, não exatamente como carne e sangue, como ele será em seu estágio glorificado. Mas é da forma de um corpo humano que não come e nem bebe, mas é um corpo que está esperando por nós, tão logo que deixarmos este. Aí muitos podem dizer, peraí, eles estão no corpo teofânico ou no glorificado? Eles estão no corpo, veja só, eles estão no corpo teofânico, mas no estado glorificado por causa da chegada da perfeição. Com certeza. Isso mesmo. É isso aí que deve ter entendido. Isso mesmo, perfeito. Tá bom, meu irmão? Muito bom. Irmão Jailson, é muita citação, né? A gente queria ler todas, né? Mas o tempo é escasso, né? Aí vamos ficar assim, irmão, vamos ficar atento com o pastor Rubens, né? Que segunda-feira ele não for fazer a live dele, aí nós fazemos a nossa, tá bom? Tá bom. Aí eu vou ficar aqui. Vamos dar uma força para ele lá. Eu vou ficar aqui prestando atenção. Qualquer coisa eu digo ao senhor, daqui para domingo. Certo, meu irmão? Tá certo. Foi um prazer imenso, irmão André. Viu? Grande prazer imenso. Eu quero, antes de encerrar aqui, irmão Jailson, cumprimentar os participantes aí que participou conosco. O irmão Valdir, Deus abençoe, irmão Valdir. A irmã Ângela, Deus abençoe, irmã Ângela, minha sogra. A minha irmã Miriam Suelen, Deus abençoe.
Pastor Cícero e família, Deus abençoe, pastor Cícero. Tabernáculo, a voz do sétimo anjo. Amém, amém. Louvado O seja meu Deus. irmão Anderson, lá em Londrina. Deus abençoe, irmão Anderson. E a irmã Rosivete. Deus abençoe, irmã Rose. Em nome do Senhor Jesus Amém. Cristo. E Deus Eu abençoe vou todos os irmãos, né, que ainda vai assistir isso, irmão Jailson, né? Que Deus possa dar assim, um entendimento, né, da palavra, né? E que os irmãos peçam direção para o Espírito Santo, né? Que somente o Espírito Santo pode fazer isso. Eu queria pedir um favor ao senhor, irmão. Um favor aí. Essas pessoas que o senhor citou o nome delas aí, depois o senhor passar, sair o link do meu canal para eles me ajudar, me dar uma força aí. Viu, meu irmão? Sim, com certeza. Eu acho, irmão Jailson, que a maioria já tá inscrito no canal do senhor. Tá bom. Tá certo. Amém? Eu sei que você, o pastor Cícero, já tá. Vocês foram os primeiros, né? Sim, mas tá aí, já tá avisado, né, pelo YouTube, os irmãos estão assistindo. Se inscreve no canal do irmão Jailson, né? Jailson HMTV, né? E não deixe de se inscrever no canal do irmão André Oliveira também, né? Tá sempre Isso, é isso aí. É um ajudando o outro, é verdade, irmão? Isso. Amém, irmão Jailson? Amém. Jailson, Deus abençoe, meu irmão. Foi um prazer mesmo. Prazer é meu, rapaz. Primeiramente, Deus, segundo você aí, que isso para mim é uma satisfação poder ajudar alguma coisa no reino de Deus, né? Apesar que nós estamos aqui a Paraíba aqui, né? Mas nós estamos por aqui, viu? Qualquer coisa, é só entrar, falar comigo que a gente estamos aqui para fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Tá bom, meu querido? Eu me sinto honrado. Deus abençoe, irmão. Valeu, meu irmão. Deus abençoe, um forte abraço aí. Shalom para todos vocês, meus irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo.